Olá, estamos de volta com o Mega Cana TV e aqui com a gente José Salib Neto. José Salib, que prazer recebê-lo aqui na Mega Cana. Prazer é meu, primeira vez aqui em Campo Florido, né? Esse grande evento, realmente é um prazer. Espero contribuir hoje com o evento. Ó, e para começar, a gente já começa quente, tá? Eu recebi aqui duas perguntas de um diretor de uma grande empresa que está aqui. Ó, como a gestão de pessoas evoluiu nos últimos anos e quais são os principais desafios enfrentados pelas organizações nessa área? Na verdade, a gestão de pessoas não evoluiu. Esse que é o desafio. Esse é o desafio. É o desafio. A tecnologia ela cresce muito mais rápido do que a capacidade do ser humano de compreender. Então, o que aconteceu? A tecnologia ela descolou do sistema de pensamento gerencial. E é exatamente isso que eu estou aqui. De trazer a gestão para poder, porque hoje tudo que a gente sabia sobre gestão no passado está sendo questionado. Não é tudo que vai ser abandonado, mas as maneiras de pensar em gestão, inclusive liderança, é muito novo. O que você vai fazer num mundo hoje que você lidera pessoas e agentes de inteligência artificial e logo robôs? Como é que você vai fazer? Fazer uma festa de fim de ano? Não dá. Não dá, né? Por isso que a gente tem que hoje ressignificar tudo que nós sabemos de liderança, entendeu? Coisa que ficou parado no passado. Ó, então, para você que está assistindo aí, prepara, porque esse painel aqui vai ser quente, né, Angélica? Com certeza. Salib, como que você está vendo a questão que com a longevidade de vida, né, o aumento da longevidade, nós temos gerações com pensamentos e valores distintos dentro da organização. A gestão em si, como você disse, ela não mudou. E como é que comporta isso? Como que tá? Porque eu percebo que os valores das gerações mais novas são diferentes dos fundadores, são diferentes das pessoas que estão na gestão hoje. Como você está enxergando essa dinâmica aí? Eu ouço muito as pessoas falarem em conflito de gerações, né? Eu prefiro falar de união de gerações. Queira ou não, a gente vai ter que aprender a conviver um com o outro. Primeiro, que os jovens hoje vêm de um mundo totalmente diferente que nós crescemos. Segundo, que as pessoas vão viver mais. E não adianta você criar barreiras, você tem que integrar. Então a gente tem que trazer a modernidade de pensamento, rapidez, a tecnologia dos mais jovens e a sabedoria das pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas que leram mais, né? Que sabem fazer um discernimento maior do que a rapidez do mundo que nós vivemos. Então, hoje, quem souber integrar os dois vai se dar muito bem, né? Por exemplo, você pega eu tenho dois coaches hoje. Eles têm menos de 30 anos de idade, entendeu? Eles que me ensinam a navegar num mundo que eu não naveguei, para eu poder ser relevante aqui. Mundo digital, as coisas que vêm surgindo. Muito bom, eu vou pegar um pouquinho de todos os lados, vou ter liberdade de chamar de Salibão, Salibão. Né, que tá lá. Se me chamam de Salib, nem sei quem é, né? Muito bom. Salibão, eu acho que eu vou pegar um contexto aqui geral aqui, porque eu acho que assim, a complementariedade eu acho que é o desafio. Desafio não, eu acho que é a atualidade para você progredir, né? Assim, de alguma certa forma, em toda empresa ou corporação. Eu gostaria de trazer um tema seguinte. Eu sei que você gosta muito de falar de ferramentas. Eu vou falar de várias palavras aqui e eu queria que você traduzisse ela para todo mundo aí, enfim. Governança, tecnologia, vamos colocar barra IA, enfim, processo, gestão, pessoas, dá o seu show aí para nós aí, porque eu acho que é o seguinte, para desmistificar, né? Eu acho que, trazendo aqui um contexto, eu acho que a gestão na prática ou profissionalizando, eu acho que ela traz muito mais facilidade, mas você tem que ter processos, enfim. E aí pegar esse pacote, o que seria a ferramenta para essa turma materializar? Na verdade, eu acho que elas não são ferramentas em si, elas são áreas da gestão, né? A tecnologia é uma área da gestão, a governança é uma área da gestão, o processo é uma área. E no mundo dirigido pela tecnologia, pela inteligência artificial, hoje, todas essas áreas estão sendo revisadas, né? Porque elas foram trazidas aqui para um mundo totalmente diferente que nós vemos hoje. E é isso que eu vou falar agora na minha aula, eu prefiro dizer aula do que palestra, né? E o que aconteceu? Nunca na história do mundo da gestão do business
tantas boas empresas se perderam pelo caminho, né? Começando com as tradicionais, a Blockbuster, a Nokia, a GE e tantas outras, né? O que aconteceu com elas é que a tecnologia cresceu e o mindset ficou a mesma coisa, né? A cabeça de gestão ficou. Então a gestão hoje, ela evoluiu. E é exatamente isso que eu e o Sandrão Magaldi, do meu podcast, estamos tentando trazer uma nova maneira de pensar em gestão. A gente veio lá atrás, né, dos anos 70, e eu passei por todas elas. Eu vim lá dos anos 70, apesar de parecer um garotão, mas eu vim lá dos anos 70, onde a administração era vertical. Era o que mandava, você cumpria ordens. Depois que o mundo ficou barreiras começaram a diminuir, a gente precisou tomar decisões mais rápidas, a empresa começou a ficar mais horizontal, né? Mas mesmo assim, você ainda tem silos, que cada um é dono do departamento. Então provoca aquela lentidão. E aí veio a inteligência artificial, que ela provocou uma velocidade tão grande que você não consegue nem gerir daquela forma. Então hoje você tem uma gestão circular, onde a inteligência artificial faz o papel de muito daqueles silos. Porque a empresa que for lenta hoje, e eu vou falar muito de tempo, o tempo que foi comprimido, ela vai ser superada por qualquer um. Você comentou uma coisa que eu achei interessante, empresas elas crescem. Talvez o dono, o líder ou quem está ali na frente, ele não conseguiu acompanhar. Exatamente. E aí vem todo um cenário por trás, que é o que você comentou. Fantástico, isso eu acho que é um ponto, acho que cirúrgico hoje para todas as empresas brasileiras, né? Trazendo pequenas, médias empresas, empresas familiares, empresas do agro, principalmente. A grande maioria, é isso mesmo. Olha que só que interessante, a pergunta que chegou aqui para mim, exatamente essa. Qual o papel da liderança na gestão de equipes? Então, hoje os gestores e gestoras, eles têm que entender que o livro que eles tinham para estudar, aquele livro tradicional não existe mais. O que existe, modéstia à parte, são os meus livros, nossos livros, e livros de alguns outros pensadores, mas a gestão ela ficou parada no tempo, como eu mencionei para você. Ficou uma gestão parada para uma empresa mais horizontal, não uma empresa circular. Então, os líderes hoje, eles vão ter que começar a estudar tudo de novo. Que antes o líder, ele virava líder e ele era o cara que sabia tudo, né? Hoje nós temos que ser aprendizes. Tanto que hoje, antigamente, o seu mentor, o seu coach, era uma pessoa muito mais velha, né? Hoje os meus mentores, eles têm 30, 27, 28 anos. Antigamente era mestrado, né? Agora não, agora é conteúdo. Como é que eu boto isso na prática? E a gente tem que aprender. Antigamente você tinha um problema de gestão, você ia fazer um curso nas business schools e se resolvia. Hoje o aprendizado é numa conversa. Estava conversando com o Dr. Silvio, a gente aprendeu um monte, né? Ele estava comentando como é que ele usa o chat GPT. Ele está aprendendo tudo de novo, né? Então, e com as pessoas vivendo bastante hoje, ou a gente aprende e se ressignifica, ou nós vamos virar, tem uma expressão em inglês, chama fork, F-O-R-K, que significa você se transformar de um estágio para o outro, né? E você hoje tem dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que vão ter que reaprender tudo de novo e aproveitar todas as belezas que nós temos hoje em termos de tecnologia, longevidade, aprendizado, ou você vai melhorar ou você vai ficar parado no tempo esperando a tua morte, entendeu? Basicamente é isso. Por isso que a gente tem que aprender. Em questão de gestão de equipes, como é que você vai fazer, como mencionei para você, como é que você vai liderar hoje pessoas, algoritmos, agentes de inteligência artificial e robôs. Imagina como vai ser a festa de fim de ano, né? E eu vou mais além. Te garanto que vai ser sensacional. Eu vou mais além, que é um ponto que eu acho que é mais profundo ainda. Quando você fala liderar pessoas, máquinas, né, é um desafio. Mas liderar pessoas com valores diferentes, eu estudo muito e eu observo o seguinte: no meu pensamento, nós não estamos vivendo só uma revolução tecnológica, nós estamos vivendo uma revolução humana silenciosa. Eu falo dentro do setor do agronegócio, tá? Tem 20 anos que eu estou nele, é a experiência que eu tenho. Nós temos trabalho e nós temos pessoas demandando trabalho com um modelo mental diferente do que ela deseja do trabalho. E eu acredito que isso não está acontecendo só aqui. O que você imagina, o que você falaria hoje para o líder que ele tem que gerir pessoas, mas ele tem que gerir pessoas que às vezes não querem o que está fazendo?
ou que não foi... a empresa não conseguiu despertar nela o interesse e porque o valor dela também é diferente. O que você diria, sabe? Eu vou te contar uma coisa. Hoje eu prefiro uma pessoa de nível de conhecimento B, mas com nível de vontade de aprender A, do que uma pessoa com nível de conhecimento A, com uma vontade de aprender B. Esse é o meu jogador. Porque as regras mudam como nunca mudaram. A gente nunca viu o mundo que nós estamos vivendo. O mundo sempre teve mudança, mas a velocidade que nós temos hoje não ganha o jogo quem aprende, é quem aprende mais rápido. Eu vou falar isso. E o que você me fala da cultura no meio disso? Que eu acho que ela é a base da realização desses dois... E das diferenças. É o que eu falo quando eu vou em entrevistas, podcast, todo mundo já começa perguntando da inteligência artificial, fala assim, a pergunta é errada. Como é que vai ser a cultura nisso? Né? Se a cultura não tiver adaptada, né, evoluída para absorver essas mudanças, a empresa quebra. Né? Foi o que aconteceu com a GE, por exemplo. A GE, em 2000, era a maior empresa do planeta. O Jack Welch entregou uma empresa não preparada para o futuro. O futuro entrou com toda a tecnologia, mas com a cultura antiga. E a empresa degringolou. Ela vale um pouco mais da metade do que valia em 2000 hoje. Porque não conseguiram fazer. Então essa pergunta é importantíssima. E eu convivi com caras que eram... O Jack Welch, eu trabalhei com ele durante 4 anos, ele era considerado o CEO do século. Eu trabalhei com o Michael Porter, que eu vou falar aqui, ele foi o pai da estratégia. E eles mesmos não conseguiram fazer a mudança. Por quê? Ego, né? Hoje, se você tem o ego e não tiver humildade de aprendizado, você não vai aprender nunca. Mas é do que você falou também. A pessoa A, o B, na verdade, querendo ser o A. Esse não tem ego. Exatamente. Esse ele adapta a sua cultura. Tudo hoje, tanto é, a cultura é tão importante que eu até escrevi um livro sobre isso, né, e o Sandro, o novo quadro da cultura, né, para mostrar como você tem que rever a cultura para criar a base para poder você assimilar essas novas mudanças. Que nem o Jeff Melton, ele assumiu a GE, uma estratégia totalmente inovadora para transformar a GE numa indústria digital, né? Um gigante digital, não, industrial digital giant, um gigante digital da indústria. Mas infelizmente a cultura dele não estava parada na metodologia. Então, se você não tem a cultura certa, a tecnologia, você pode trazer o Steve Jobs aqui que não vai resolver o problema. Ele vai chorar. Vai chorar. Vamos ficar atento a isso, gente, para a gente não cometer esses erros, hein? Salib, muito obrigada pela sua participação aqui na Mega Cana TV. Eu queria falar mais, mas eu vou te liberar para o palco. Foi rápido, mas foi útil, né? Muitíssimo. Muito bom, muito bom. Shot eficientíssimo. Exato. Gente, muito obrigada, tá? É isso aí, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos mais com Mega Cana TV. Até lá.